Moçada, então vamos lá. Braçada do crawl hoje, hein? Vamos falar sobre a braçada do crawl. Difícil eu falar só da braçada e não falar da coordenação do nado, né? Num certo momento eu vou entrar na coordenação do nado também, tá certo? Mas vamos começar falando da braçada, da fase submersa da braçada. Bastante pergunta aparece para mim, perguntando se o braço tem que ir reto na fase aérea, se tem que ir flexionado na fase aérea, se tem que ir mais alto, se tem que ir mais baixo. Mas pouca gente acaba perguntando da parte submersa da braçada. E o deslocamento do nado, ele está muito mais ligado, obviamente, à parte submersa do nado. Então é fundamental a gente entender essa fase submersa, executar da maneira mais correta possível, e aí eu vou comentar com vocês algumas coisas que não deixam com que os atletas consigam fazer e que façam o nado fluir mais, tá bom? Então vamos lá. 4 fases da braçada, tá? Então nós temos a fase de apoio, a fase de agarre, a fase de tração e a finalização. Quem imaginou que tinham 4 fases na braçada, dá um joinha. Quem sabe que tinham 4 fases, dá um joinha. Quem achou que tinha menos do que isso, manda um joinha para baixo. Só para eu ter uma ideia, tá? Maravilha. Então, ó, quem sabe das 4 fases, manda um joinha. Quem não sabia das 4 fases, manda um joinha para baixo. Só para eu saber, não é vergonha para ninguém, não é uma coisa que todo mundo sabe, não é obrigação, mas é essencial a gente entender essas 4 fases: apoio, agarre, tração e finalização, tá bom? Vamos lá, primeira fase então da braçada, que é a fase do apoio. O que é a fase do apoio? É isso aqui, a hora que eu entro meu braço, eu faço o apoio, tá? O apoio, quanto mais alto ele for, melhor, porém, ele tem que ficar sempre um pouco abaixo da linha do ombro, porque senão a gente não está apoiado. Imagina vocês apoiarem numa barra na linha do ombro. Fica difícil. O apoio vai sempre ficar um pouquinho abaixo da linha do ombro. Então esse já é um ponto fundamental para a gente entender. O apoio, ele fica um palmo abaixo da água. Ele não fica exatamente na superfície. Até porque o nosso corpo não fica exatamente na superfície. Né? Alguns sim, alguns conseguem uma boa flutabilidade, uma boa coordenação que sustenta. Mas, em geral, acaba afundando um pouco. Isso é uma coisa que não está escrito em livro, mas é uma coisa que a gente consegue ver, visualizar nos vídeos de biomecânica, nos vídeos comuns que a gente faz. Então lembra, o apoio ele é sempre um pouco abaixo do ombro, tá? Esse é um motivo. O outro motivo, se a gente mantém o ombro no apoio muito alto, principalmente para quem nada maratona aquática, está pressionando a cápsula articular aqui, está pressionando o manguito, né, os ligamentos aqui do manguito. Então, muitas vezes a dor no ombro está ligada a esse apoio muito alto, né? Deixa o apoio na linha do ombro aqui. Muitas vezes está ligado a isso. Então, quem tem um pouco de dor no ombro, procura entrar abraçada e deixá-la um pouco mais funda. Não funda demais, porque quanto mais funda, mais resistência frontal a gente tem. Tá errado isso, tá? Quanto mais em cima, melhor, porque a gente não tem essa resistência frontal, tá? Mas se você tem dor no ombro, mantenha esse apoio um pouquinho mais baixo. É melhor você ter essa resistência frontal ali na braçada do que você ter dor no ombro e não conseguir nadar por conta dessa dor, tá? Então, fase de apoio, que é essa fase quando a gente entra o braço, ela fica um palmo abaixo da água. E para quem tem dor no ombro, evita sustentar por muito tempo essa fase de apoio e mantém ela um pouquinho mais abaixo, 2 palmos para baixo da água, tá? Segunda fase da braçada, a fase de agarre. E essa fase de agarre é onde normalmente acontece a maioria dos erros. A gente apoiou e a fase de agarre é essa flexão de cotovelo. Essa flexão de cotovelo, né? Qual que é o correto dessa flexão de cotovelo? É a gente fazer uma flexão a 90 graus, trazendo para a linha mediana do nosso corpo. E quando eu falo linha mediana, é aqui, ó, dedão no nariz, tá? Não deixa
passar a linha do nariz. Se passar a linha do nariz, a tendência é o cotovelo cair, perder o apoio. Então, ó, apoio, tração, essa flexão 90 graus. Quanto mais alto ficar o cotovelo, melhor, tá bom? Melhor. Pessoal, manda as dúvidas na caixinha para eu não perder a linha de raciocínio. É muito importante manter essa sequência da abraçada, tá? Então manda as dúvidas na caixinha que eu respondo depois. Então vamos lá, ó. Apoio. Aí fizemos a tração, fizemos o agarre. Esse agarre é a flexão de 90 graus do cotovelo, tá? Fez essa flexão, durante essa flexão não adianta aplicar força, porque a gente tem que vencer a resistência, a gente tem que simplesmente achar um apoio. Imagina vocês subindo na borda. Essa primeira fase aqui, ó, que vocês sobem na borda, não coloca força, porque a força está no impulso. A hora que você impulsiona, a força você fez com a perna, e aí você fez esse agarre. Do meio para o final é onde a gente vai aumentar a força. Então não adianta a gente aplicar muita força. Pelo contrário, aplicando muita força nessa fase aqui de agarre, a gente pode cortar a água e aí não ter apoio suficiente para aplicar força depois. Então, fase de agarre é vencer a resistência da água. Velocistas é diferente. Tanto é que vocês pegam uma abraçada de velocista, nadador de 50, 100 livre, até alguns nadadores de 200, essa flexão não é tão acentuada. A abraçada é uma semiflexão e ela vem mais reta. Por quê? Porque é força do começo ao fim. Mas é prova de velocidade, para aguentar pouco tempo com aquela força. Numa abraçada de fundista, que é no caso da maioria aqui, que a gente está falando de águas abertas, essa fase aqui é uma fase onde aplica pouca força, fase de agarre. Joia? Então, a fase de agarre, vencer a resistência, trazendo para a linha mediana do corpo. Se vocês fazem a abraçada e jogam para fora essa abraçada, é porque não tem força suficiente para vencer essa resistência. Palmar grande demais, é isso que acontece. Quem usa palmar muito grande, na hora que vai fazer essa fase de agarre, a abraçada escapa para fora. Não consegue fazer essa força para dentro, porque precisa de força. Então, é uma forma também de vocês avaliarem se está muito grande ou se está muito pequeno o palmar, tá bom? Enquanto vocês conseguem fazer esse agarre para dentro, é porque o palmar está num bom tamanho. Começou a abrir, é porque vai machucar e é um palmar muito grande para a força que vocês têm, tá bom? Então, fase de agarre, trazendo para dentro. Fase da tração. A tração, a gente começa a aplicar mais força, porque eu apoiei, aí eu fiz o meu agarre, eu estou bem apoiado na água aqui, né? Imagina que a hora que eu estou nessa fase de 90 graus, é a hora que eu estou apoiado como se eu estivesse apoiando num muro, numa mesa. E aí vou empurrar o meu corpo para frente. Então a ideia da abraçada não é a gente empurrar a água para trás, e sim a gente empurrar o corpo para frente. Quando a gente faz esse agarre, a ideia é achar o melhor ponto de apoio na água, que é difícil, né? Por isso que tem que fazer bastante trabalho de propriocepção. Achar o melhor ponto de apoio para depois começar a aplicar força. Então, ó, fiz lá o meu agarre, e aí a partir daqui na tração eu vou começar a fazer força. Ó, a tração eu vou começar a puxar, ó, na linha mediana do corpo, sem passar a linha do nariz, dedão na linha mediana do corpo, vou botando força na tração. Estou fazendo a tração da abraçada. Então é uma progressão da força ali. Não vou aplicar força de uma vez só, tá? Vou aplicando força progressivamente. E aí eu entro na parte da finalização. Que aí, ó, o cotovelo está sempre mais alto que a mão. E eu entro para a parte da finalização, onde eu estou com a maior potência e empurro firme minha mão lá para trás. Até finalizar, olha só, finalização, ó a mão, punho um pouco quebrado, porque eu estou empurrando a água para trás, ó. E aí eu finalizei e saio novamente, puxando, ó, o meu cotovelo para poder vir com a alavanca solta, tá? E aí é a dúvida, cotovelo alto, cotovelo aberto, aí vai de cada um,
Se você tem um trabalho de rolamento bem acentuado, que é fácil, o cotovelo vai vir alto. Se tem pouco rolamento, é difícil vir cotovelo alto, ele vai vir um pouco mais aberto. Se tem pouca flexibilidade, mais difícil ainda, tá bom? Então, a fase aérea, como eu já disse outras vezes, é uma fase onde o técnico, o professor, ou vocês mesmos devem avaliar de acordo com a grau de flexibilidade, né, de mobilidade que vocês têm e o conforto na hora do nado. Eu, por exemplo, eu sou bem encurtado, então a minha braçada é uma braçada mais aberta. Faço a flexão do cotovelo, é importante que tenha essa flexão do cotovelo, porque é uma forma, essa alavanca aqui alivia o ombro. Se eu venho com o braço reto, eu pressiono demais a articulação, uso muito, né, o grupo muscular aqui do deltoide e pressiono demais a minha cápsula articular. Então, essa flexão de cotovelo é uma alavanca que vai aliviar também o ombro. Então, atletas que têm dor no ombro, pode ser por conta do apoio muito alto, pode ser por conta do cotovelo que vem alto com falta de rolamento, porque aí, ó, eu estou forçando, ó, se eu giro o tronco, não estou forçando. Agora, sem giro do tronco, ó, fazer isso aqui é forçar o ombro. Então, são pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença, tá bom? Então, lembrem, a braçada na parte submersa, ela é progressiva, sempre progressiva. Vamos lá, agora vamos fazer direto, hein, para entender, ó. Entrei o braço, apoio, 1 palmo para baixo da água, tá? Se você tem dor no ombro, pode ser 2 palmos para baixo. Fase do agarre, não esqueçam, flexão de cotovelo, leve, vencendo a resistência da água. Estamos falando de fundista, hein? Estamos falando do pessoal de águas abertas. Então, ó, apoio 1 palmo para baixo da superfície, flexão de cotovelo, chegando 90 graus, trazendo para a linha mediana do corpo, a mão, só vencendo a resistência. Daqui para trás, tração, fazendo uma progressão na força e finalização, bota a força na finalização. Aí vem aquela pergunta muito comum: Samir, na hora que eu quero aumentar a frequência de braçada, eu tiro a finalização? Vamos lá. A fase da finalização é onde a gente tem mais propulsão. Se você tira essa fase para aumentar o ciclo de braçada, você vai aumentar o giro de braçada, só que o atleta não vai ter a mesma eficiência. Então, eu oriento os atletas a fazer o quê? A não fazer tanto apoio. Ao invés de ficar deslizando ali no apoio, para aumentar a frequência de braçada, né, que é para girar mais o braço, aumentar a frequência de braçada, girar mais o braço. Ao invés de ficar sustentando muito tempo o apoio lá na frente, faz o apoio e já entra para a puxada. Faz o apoio e já entra para a puxada. Agora mantenha a finalização. Tira o apoio, que é o que machuca o ombro, que é o que faz o nado ficar mais alongado, e investe na finalização, que é onde dá a propulsão do nado. Tá legal? Então essas são as fases da braçada: apoio, tração, apoio, agarre, tração, finalização. Na hora de sair o braço, ó, não é a mão. Olha só isso aqui, moçada. Olha como machuca isso. Se vocês estão em casa, coloca a mão no ombro, bota a mão para trás, ó, levanta o dedão, ó, o meu dedão aqui, ó. Levanta o dedão e puxa o braço. Olha só, faz isso. Vocês estão em casa aí assistindo, ó. Ó, faz a extensão completa do braço lá atrás, ó. Aí pega, joga o dedão para cima, ó, e faz o giro. Olha o estralo que dá no ombro e olha como dói isso. Então, a finalização da braçada, finalizou o braço, essa recuperação, ó, o melhor o que é? Finalizou, ó, o melhor é cotovelo atrás, ó, braço relaxado, braço solto. Então, aquele exercício educativo de raspar a pontinha do dedo na água, de tocar o ombro, além de servir para rolamento, né? Eu até passei esses dias aí. Além de trabalhar o rolamento, a gente trabalha essa soltura da braçada, tá? Então, lembra disso, né? Puxa o cotovelo e aí, ó, o ângulo de cada um vai ser diferente. Tem gente que vai vir com a mão mais próxima, tem gente que vai vir com a mão mais aberta. Não tem problema. O importante fase aérea é vir descansada, vir leve, tá bom? Então essas são as fases da braçada. E agora eu vou responder as dúvidas de vocês.
Então, para eu não ter que voltar lá em cima, que bastante gente entrou, façam as perguntas para mim, ó. Pode jogar aqui na caixinha ou pode fazer as perguntas para mim aqui. Fiquem à vontade. Falei, Carol, Amanda, Magnão, Paula Drutra, Del, beleza. Fiz 1.700 hoje, lembrando de alongar mais braçada. Ótimo. Vamos lá, aproveitando esse tema aí que o Del falou. Olha só, pessoal, não estou falando para vocês que vocês não devem nadar alongado, tá? Vocês devem sim nadar alongado, o tempo que vocês puderem. A gente nada alongado porque trabalha bastante na força. Quando vocês começam a perceber que perdeu a força, então é o momento de aumentar a frequência de braçada. Procurem não treinar o tempo todo só girando o braço, porque senão não consegue desenvolver a força. Então, aquecimento, educativo, soltura, né? Trabalho regenerativo. Procurem nadar alongado, percebendo bem o apoio, percebendo bem o agarre, percebendo a tração progressiva, a finalização forte. Percebam isso, percebam o deslize, né? E aí entra a coordenação. Então, ó, entrei o braço, estou fazendo a minha puxada, ó, olha a minha perna se mexer aqui, ó. Eu faço perna, finalizo. Faço abraçado, ó. Tração, agarre, tração, ó. Perna, finalizei. Duas propulsões do mesmo lado. Então, se você fizer uma boa braçada, e aí quando a gente fala de braçada, é a braçada do início ao fim, porque alguns falam assim, ah, cara, minha finalização é ruim. Provavelmente o seu agarre é ruim, e aí a sua tração fica ruim e a finalização fica ruim. Não é que a finalização é ruim, a preparação para a finalização que pode estar ruim. Olha só, né? Às vezes a gente fica tentando corrigir um ponto ali que é a finalização e deixa de corrigir o começo, né? O início ali do que vai te dar propulsão, que é o apoio, que é o agarre, tá bom? Então vamos lá. Fazendo esse movimento, como o tronco fica? Vamos lá. Ó, então estão os dois braços na frente, ó. Meu tronco vai virando. Então, ó, tô apoiado aqui, tá? Tô finalizando esse braço aqui, tô apoiado, ó. Esse braço tá vindo, passou a linha da cabeça, eu inicio, ó. Inicio o agarre, ó o tronco girando, ó. O tronco vai girando. Inicio o agarre, tração, ó, o tronco girando, finalização. Ó, passou, ó, tô na posição de rolamento. Passou a linha da cabeça. Agarre, tração, finalização. Então vou estar o tempo todo trabalhando o rolamento de tronco, tá bom, Fê? Então essa é a posição que o tronco fica. Ele fica o tempo todo girando no mesmo eixo. É como se tivesse um espeto aqui no nosso meio e a gente, ó, gira o tronco, gira o tronco, gira o tronco, gira o tronco. Porque dessa forma a gente cria uma constância no nado que vai dar o tempo todo uma propulsão, tá bom? Eu faço minha puxada mais funda, o André Luiz está falando. Beleza, não está errado fazer a puxada mais funda, tá? Mas pode ser que a sua propulsão fique um pouco defasada ou que essa resistência, o fato de estar mais funda, que essa resistência frontal te segure um pouco na hora do deslize, tá bom? Mas cada um tem um alongamento diferente também, né? E o tronco também influencia muito, assim como o fortalecimento do core. Com certeza, Amanda, com certeza. Cada um tem um alongamento, cada um tem uma mobilidade, né? E aí, esse rolamento do tronco afeta bastante. E se o tronco movimenta pouco, a abraçada também, ó, sem rolamento de tronco, a abraçada tende a ficar mais aberta. Com rolamento de tronco, a abraçada tende a ficar mais fechada, tá? Agora, nós estamos falando do mais eficiente. Então, o mais eficiente é botar o rolamento do tronco e buscar a maior eficiência, tá? Falando em força, parece que faço musculação na água durante o treino. Ótimo, Glenda, perfeito. Então, quer dizer, tá conseguindo aplicar força. Isso é perfeito, tá bom? Meu agarre é ruim, é isso. Na verdade, o agarre é uma fase muito difícil de fazer, tá? Eu comecei a nadar em 87, então eu nado há 33 anos, quase 34 anos. E até hoje eu tenho dificuldade de fazer o agarre. Até hoje eu tenho dificuldade. Por quê?
Porque eu tenho os dois ombros mais ou menos zoados, né? Eu tenho tendinite e bursite nos dois ombros, então eu já faço um apoio um pouco mais baixo. E essa fase de flexão para mim é difícil porque eu também não tenho muita flexibilidade, muita mobilidade. Então o que eu faço? Eu procuro fazê-lo o mais bem feito possível para eu poder aproveitar o restante da minha abraçada, tá bom? Na finalização é importante a mão terminar com a palma para cima. Não, Getúlio, olha só, aqui ó, finalização, ó, tô estendendo meu cotovelo, ó, a mão tá empurrando a água para trás, ó. Aí finalizei, ó, pum, tirei, é coisa rápida, ó, pum, tirei e trouxe. Cuidado para não ficar dando tapinha. Tem gente que dá tapinha e o braço sai da água. Não pode sair da água com a mão, tá? Cortou a superfície, o cotovelo puxou, tá bom? O pulso precisa dar uma dobrada, né? Isso, uma flexionadinha. E dá uma flexionadinha nesse final para você empurrar a água para trás. Agora percebam que é um movimento muito sutil. Por isso que é fundamental a gente aprender a nadar leve, aprender a nadar devagar, em câmera lenta, para conseguir perceber cada detalhe do movimento, tá bom? Rebeca, no desafio, aprendendo a fazer mais alongado e também aumentando o número de braçada. Fui mudando o estilo durante e cansei menos os ombros. Perfeito, é isso aí. Né? Então vai nadar uma metragem mais longa, começa trabalhando mais alongado, mais na força. Viu que a força não tá dando conta, começa a girar mais o braço, tá? Ficou muito claro agora, que bom, maravilha, fico feliz. Como eu sofro, velho, no assunto já é acostumado a nadar errado. Foco em um ponto, é treino muito até acostumar. É isso mesmo, Del. É treino, cara, é treino, dedicação ali, percebendo cada detalhe, né? Você não é velho não, cara, não tem essa de ser velho não. Vixe, minha abraçada é mais aberta. Então vamos começar a fechar essa abraçada, Aninha. Tá bom? Mas olha, lembra, fechar a abraçada sem deixar passar a linha mediana, sem deixar o cotovelo cair, hein, moçada? O cotovelo sempre mais alto que a mão, tá? Cotovelo sempre mais alto que a mão. Em 87 eu tinha 3 anos. Eu tinha 4. Tá me chamando de velha, Amanda? Ó, a boca secando aqui, ó. Falei no começo aí, quem não tá, comi acho que umas 8 trufas agora. E eu tô com a boca seca aqui, ó. E aí, Fabricião, beleza? Fabricião também faz biomecânica, Thaís Santana, uma galera fazendo biomecânica, hein? Às vezes, braçada direita é diferente da esquerda. Quais educativos são importantes para tentar corrigir isso? Cara, Rafa, super normal ter uma braçada diferente da outra, né? Agora, o que é importante? Trabalhar o bilateral, né? Então, respiração 3x1, respiração 5x1, para você desenvolver o trabalho de rolamento, a força muscular, distribuir bem essa força, a coordenação durante o nado. E você pode colocar palmar unilateral. Então vai fazer uma série lá de 8 de 100 braços, por exemplo. Faz 3 com o palmar na mão direita, 3 com o palmar na mão esquerda, 2 com os 2 palmares, tá? Ou 2 na direita, 2 na esquerda, 2 com 2 palmar e 2 sem palmar. Porque assim você consegue desenvolver a resistência de força de cada abraçada e também consegue desenvolver a propriocepção para dar uma equilibrada nisso, tá bom, Rafa? Hoje, depois de 5K no mar, tive mesmo o aumento do rolamento. Senão parecia que estava só no educativo, raspando a pontinha do dedo na água. É, Dani, é isso aí. Às vezes a gente tem que subir mais o cotovelo. Vai nadar no mar, o mar está mais agitado, o cotovelo vai ficar um pouco mais alto, né? A braçada vai ficar um pouco mais alta. Então, normal. Quais exercícios ajudam a melhorar a abraçada? Quero treinar para fixar o movimento correto. Fê, são vários os exercícios, né? Agora, exercício que eu gosto muito é o exercício de fase submersa, que eu chamo, né? Alguns chamam de cachorrão, outros chamam de fase submersa, que é você fazer a execução da abraçada, né? Então, o apoio, o agarre, a tração, a finalização, aí volta por dentro da água, chegou a mão na frente e puxa a outra. Então, faz só a fase submersa. Aí uma variação desse educativo é fazer uma abraçada com a fase submersa e a outra abraçada normal, uma com a fase submersa, e aí você pode respirar em qualquer lado. Fundamental que, independente de fazer fase submersa ou de fazer fase aérea, é que você trabalhe sempre o rolamento do tronco, tá legal? Faz a variação para os dois lados. Outra coisa muito legal é o que eu disse anteriormente, que é o palmar unilateral. Você utilizar o palmar só na direita, depois o palmar só na esquerda, usar os dois, não usar nenhum e ver como está a sua evolução. Tá bom? Lembrando,
Usou palmar, nadou para 1,30. Tirou o palmar, nadou para 1,45. Tem coisa errada. Está sabendo usar a força com o palmar e na hora de transferir isso para o nado não está sendo legal. Então procurem nadar mais devagar com o palmar, entender o movimento e depois no nado buscar um tempo parecido. Obviamente não vai ser igual, mas quanto mais próximo conseguir, melhor, tá bom? Contra a corrente, o Felipe Batista está perguntando, né? Grande técnico também. Contra a corrente sinto agarre melhor do que a favor da corrente. E é verdade, cara. É verdade. Porque a favor da corrente, ela está empurrando a gente, né? Então fica mais difícil de fazer o agarre. Contra a correnteza, a gente consegue um apoio melhor, né? Porque tem que usar a força, não tem como a gente não usar a força, tá bom? Então acaba sentindo melhor mesmo. Obrigado, Samir, sempre disposto. Hahaha, que essa risada vocês estão falando da minha idade, né? Você achou que eu era bem mais velho? Tô meio acabado, aqui não dá pra ver os cabelos brancos aqui, ó. Tem umas coisinhas que dá uma dor de cabeça às vezes, né? Descobri que minha abraçada é de velocista, olha aí. Então vamos passar para uma abraçada mais de fundista aí, né, Lucas? Mas os treinos aí que eu tô passando para você vão te ajudar a perceber isso, tá bom? A abraçada é sempre a melhor no lado que respira, sim. Por quê? Beth, porque na hora que a gente faz a abraçada e faz a respiração, a gente trabalha mais o rolamento. Então, teoricamente não. Então, automaticamente, a gente tem uma amplitude maior na abraçada. Por isso que ela é melhor do lado que respira. E por isso que é importante fazer o bilateral. Toda vez que nada bilateral, sai o surdo cheio de água. Aí dá para usar um tampão, é difícil, né? Essas coisinhas, esses detalhes não tem jeito. Em águas abertas, por vezes, faço 4 respirações para um lado, 4 para o outro. A esquerda é mais confortável. Quando eu respiro para a direita, vejo que perco o deslize na direção correta. Pode acontecer, né? Muitas vezes o atleta ele perde a direção na abraçada, porque na hora que entra o braço e faz a respiração, a tendência é cruzar um pouco o braço. E aí o atleta acaba nadando para o lado. Quando a gente está na piscina, que tem a raia e tem o risco no meio ali para seguir a gente, é mais difícil de perder essa direção. Mas quando a gente está em águas abertas, não tem essa referência, né? Então a tendência é, a hora que respira, vira um pouquinho. Então se acontece isso com vocês, lembrem, na hora de fazer a respiração nas águas abertas, joga o braço um pouco para fora, porque assim você garante que não vai cruzar, tá bom? Ah, da trufa que vocês estão rindo? Achei que era da idade. É, da trufa também, né? Você é 8 trufa, né? Não tem jeito, né, Dani? Dani me conhece bem, né? Sabe que não é mentira, hein? Tô acostumado a respirar cada abraçada no braço direito. É ruim? Não é ruim, Del. Não é ruim, não, tá? Não tem problema. Só que se você for fazer uma prova muito longa, respirar o tempo todo para o mesmo lado, ficar o tempo todo apoiando do mesmo lado, você vai acabar sentindo o ombro, muitas vezes sente antebraço, tem bastante gente que sente antebraço, vai sentir a lateral aqui, o músculo oblíquo, tá? Às vezes dor lombar, para prova muito longa. Se a prova é uma prova de 3, 4 quilômetros, não vamos nem falar em quilometragem. Se você vai nadar por 1 hora, 1h30, talvez até 2 horas, não sinta tanto desconforto. Mas acima de 2 horas, é o que eu comentei com todo mundo que fez o desafio aí nos 10K, acima de 2 horas é quando entra a cabeça, tá? Então na natação, como é que funciona em águas abertas? Praticamente é simples, tá? Tudo é simples, né? Sempre falo que é simples, mas é simples mesmo. O condicionamento, quando a gente está bem condicionado, está bem orientado e vai fazer uma prova, até 2h30, 3 horas é físico. Você está preparado fisicamente, o corpo vai aguentar. 2h30, 3 horas é a hora que cai aquele piano nas costas e é a hora que entra a cabeça do atleta. Porque começa a doer, começa a ficar desconfortável, a posição do nado já começa a mudar, porque perde eficiência, perde a força, né? Então vai ter que girar um pouco mais frequência, vai ter que dar mais frequência de braçada, vai ter que diminuir rolamento de tronco, né? Então são vários aspectos que vão mudar. E isso vai perdurar para o resto da prova. Se você vai nadar por 10 horas, depois dessas 2h30, 3 horas, vai mudar e essa dor vai ficar praticamente igual para o resto da prova. E essa é a grande vantagem da maratona aquática. Diferente da corrida, que tem aquele impacto do solo, né, da gravidade, na água a gente só tem o impacto da repetição.
Então, lembrem disso. O pessoal que vai nadar ó, provas acima de 2 horas e meia ou 3 horas, até 2 horas e meia, 3 horas, o físico vai aguentar bem, vai ser legal, vai ser confortável. Dali para frente, vai ser desconfortável, vai ser dolorido, e aí vocês têm que lembrar que é por isso que vocês estão lá. Porque senão nadaria prova menos de 2 horas. E aí, ó, entra muito a mente, a concentração, tá bom? Voltando aqui, vamos lá. Samir, eu respiro para o lado esquerdo e meu corpo puxa para o lado direito. Respiro para o lado esquerdo e o corpo vai para o lado direito. Então, provavelmente você está abrindo a mão. Você respira e você abre a mão, você faz o contrário. Tá bom, André? Dá uma olhada nisso aí. Vê se você não está respirando e jogando a mão para o lado. Pode ser. Você está abrindo ao invés de fechar, tá bom? Meu ombro ficou moído depois do desafio, respirando só de um lado. É isso aí, Filipão. E você sabe que eu também respirava só para um lado, viu, moçada? Eu era nadador de piscina, nadava 50, 100 livre, provas de medley e 200 livre. E aí quando eu comecei a nadar águas abertas, eu não aguentava de dor. Era dor no ombro, era dor no dorsal, era dor no redondo aqui, né? Tem um músculo redondo aqui. Era dor dorsal, era dor lombar. Mas aí eu aprendi a nadar bilateral, aprendi a fazer essa variação e continuou doendo, né? Mas doendo menos, tá bom? Vou fazer o revezamento do lema pontal em abril. Dá uma dica fundamental pra gente. Pô, que legal, Amanda. Em abril vai fazer o lema pontal. A dica fundamental é: toma alguma coisa, porque dá um enjoo no barco. Nossa senhora. Eu pelo menos tenho muito enjoo, tá? Mas essa é a dica de enjoo. A dica técnica é: estejam preparados para qualquer condição. Ali você pode pegar água fria, água quente, corrente contra, corrente a favor, marolado, com onda alta, com vento. Então estejam preparados para qualquer condição. E o que é estar preparado? Saber trabalhar bem a coordenação de braço e perna, saber aumentar e reduzir a frequência de braçada, saber nadar com a braçada mais alta ou mais baixa, dependendo da condição. Tá? Então, variações técnicas é muito importante para enfrentar um lema pontal e qualquer prova aí que a gente for encarar, porque cada vez que vai nadar é uma condição diferente. Muito obrigado pelo disso. Não vejo a hora de colocar tudo em prática. É isso aí, Fê. Manda bala. E estou sempre à disposição. Porque o empuxo ajuda nós. Porque o empuxo joga a gente para cima. Ajuda a flutuar. Né? Então, isso é positivo. É a coisa boa da água. Né? Diferente da gravidade que joga a gente para baixo, o empuxo joga a gente para cima. E é por isso que ele ajuda nós. Beleza? Dor é normal? Pô, dor é normal. Qualquer atividade que a gente faz, a gente vai sentir dor. Claro que existem vários tipos de dores. Existe a dor muscular, existe a dor articular, que aí já é um perigo, né? Existe a dor, como é que eu falo? A dor no coração, né? Faz alguma coisa errada, fica triste, a dor emocional, né? Existem vários tipos de dor. Mas é normal sentir dor, tá? Se vai fazer uma prova longa, vai sentir dor. Vai sentir, não tem jeito, né? É muita repetição, é muito tempo, né? Se você fica no computador digitando direto, sem parar, já dói o dedo. Imagina ficar nadando ali por horas e horas e horas e mudando as condições, né? Qual a importância de treinar o abdômen para braçada, Samir? Pô, Roberto, abdômen, cara, região do core é o que dá sustentação. E principalmente para corrida, para natação, para qualquer modalidade. Por que se fala tanto da região do core? Porque se você tem essa região central, né, que é a região, o ponto de equilíbrio nosso, se você tem ela bem fortalecida, você consegue distribuir muito melhor a força para os membros superiores e inferiores. Por isso que o abdômen é tão importante. Claro, além dele proteger a coluna, né, porque ele dá estabilidade para a coluna. Se a gente tem um abdômen fraco, a gente vira um macaquinho de novo, né? Então, ó, abdômen firme, a gente consegue sustentar mais. Essa sustentação dá mais alinhamento e esse alinhamento consegue fazer uma distribuição de força melhor, tanto para a perna quanto para o braço, tá? Grande rebolo. Quando comecei a nadar maratona aquática, eu respirava só para a esquerda. Tive uma tendinite pesada no ombro esquerdo, depois comecei a fazer sempre 3 por 1. É isso aí, né, Tiagão? Não é mole não. Tiago, grande treinador também. O empuxo é a cara da natação. O empuxo é mesmo. 3 por 1 na piscina foi tranquilo, não consegui aplicar no mar, fiquei tonta. Beth, super normal. Aí pode usar aquela estratégia, né? Gosto de respirar pro lado direito. Então respira 3 vezes pro lado direito. Aí quebra um bilateral, respira uma vez pro esquerdo. 3 pro direito, 1 pro esquerdo. E vai achando um ponto de equilíbrio aí, onde você consiga ir
acostumando e se adaptando aos poucos. Lembra que o corpo, ele precisa de adaptação. E na água, a adaptação nossa na água, ela é lenta. Porque a gente fica pouco tempo na água. Pensa, ah, não, mas eu treino 2 horas por dia. Porra, legal, cara, 2 horas por dia é ótimo. Mas você passa 22 horas fora d'água. Né? Se a gente for dividir isso pelo dia, pô, é uma porcentagem muito pequena. Então, toda adaptação na água ela é mais lenta. Lembra sempre disso para não se frustrar. Tem muito atleta que se frustra. Ah, puta, eu nado, treino, não evoluo. Porque a adaptação na água ela é muito mais lenta. Tá bom? Então, lembrem de ter muita consciência de amar o que faz, de amar nadar, porque a evolução ela é mais lenta do que nos outros esportes, tá bom? Eu faço bastante um protocolo de ombro. Já nadei 10K respirando de um lado e o corpo não sentiu tanto por conta da sede perfeito. O Rafael tá falando aqui que ele fez bastante preparação para ombro, fortalecimento, né, mobilidade e não sentiu tanto. Ótimo. Isso é fundamental, moçada. Fazer uma boa preparação para sentir menos dor, para sentir menos desconforto, é perfeito, tá? E tecnicamente ajustando também melhor ainda. Dor é gostoso. Concordo com você, Dani. Eu adoro sentir dor e eu me sinto mais vivo, né? Então quem gosta de nadar prova longa sabe disso. Marcos Campos, nada bilateral constante, Samir, isso ajuda bastante em relação, muito. E ainda esquece 38 semanas que passou. Vamos lá, tem bastante pergunta na caixa. Com o decorrer dessas braçadas, perco força na finalização. Isso é mais falta de condicionamento ou oxigênio? Lucas, isso é condicionamento, tá? Aos poucos você vai conseguindo cada vez mais sustentar essa força, tá? É treino, pode ficar tranquilo que vai dando certo. O nado bilateral é importante para melhorar essa braçada, com certeza. Samir, às vezes o mar está tão agitado que desestabiliza a técnica. Como contornar essa situação? Mari, aí que tá. Se o nado está desestabilizado por conta de onda ou por conta de corrente, você pode travar mais o abdômen para sustentar, isso é fundamental. Tirar um pouco o rolamento e aumentar a frequência de braçada. Você aumentando a frequência de braçada, você vai conseguir se equilibrar um pouco mais. Diminuindo a frequência de braçada, se o mar está te jogando, você não vai conseguir se sustentar. Então, quando acontece isso, aumenta a frequência de braçada, tira um pouquinho do apoio, mantenha a finalização forte, tá bom? E usa bastante o seu abdômen, tá bom? Samira, boia de sinalização com uma havaiana dentro, dá mesmo muito arrasto a ponto de baixar os tempos de forma... Dá, Dani, dá sim. A boia de sinalização ela já dá um pouco de arrasto e dá uma diferença no tempo. Quanto mais peso a gente coloca, acaba dando um pouco mais de arrasto, né? Mas não tanto assim, né, Dani? Não é muita não, tá? Qual o volume médio e máximo semanal que você fez de treino pro Canal da Mancha? Cara, o volume médio meu ficou em 40, 45, na época eu tava trabalhando bastante. Ficou em 45, rebolou, 45. E o máximo que eu cheguei foi 70 e pouquinho, não consegui nem chegar nos 80, cara. Mas foi bom, cara, pra mim foi ótimo. Eu tava bem consciente. Quantos quilômetros configuram maratona aquática e quantos são de ultra? Até 10 km maratona aquática, acima de 10 km ultra maratona aquática, tá bom? Essa live deixou o coração quentinho. Que bom. Braço esquerdo ficar reto na fase aérea, como corrigir? Filipão, se o braço esquerdo está ficando reto, provavelmente você respira para a direita, né? Então é fácil de você fazer a flexão e deixar o braço solto. E a braçada esquerda fica reta por falta de rolamento. Então, se você girar mais o tronco, você vai ter mais domínio para fazer a flexão do cotovelo, tá bom? Então, procura trabalhar mais rolamento. Rolamento de tronco, moçada, dá uma melhorada muito grande nessa fase aérea mais solta, tá bom? Tô cruzando a braçada na fase aquática. Então, Maristela, se você está cruzando a braçada na fase submersa, né? Então você está perdendo apoio. Passou a linha mediana, está perdendo apoio. O que vai acontecer? Não vai ter força na finalização da braçada, tá? Samir, aprendi a nadar aos 50 anos, tenho 58 e é assim que faço maratona aquática. Máximo 5 agora, seguindo você, descobri que não sei nadar. Não, Hilda, não pensa assim não. Tudo que eu falo aqui são detalhes técnicos para vocês evoluírem. Se você já nadou 5, você já é uma grande nadadora. Se você já nadou 25 metros, já é um grande nadador também. Natação é se deslocar na água. O que eu estou falando aqui
São detalhes técnicos. E isso é para maior eficiência. Quanto mais próximo chegar disso, vocês chegarem disso, melhor. Pelo amor de Deus, hein? Não estou falando nada para desestimular ninguém aqui não. Puxa vida. Fica tranquila, tá bom? Tem dificuldade de respirar no lado só. Tem alguma coisa a fazer? Tem, Campos, Beth. Rolamento de tronco. Quem tem dificuldade de respirar para o outro lado, provavelmente é rolamento de tronco. O ângulo do braço maior que 90 graus prejudica a força na propulsão? Não prejudica, tá? Depende. Se o cotovelo começa a ficar mais baixo, prejudica. Se você traz muito aqui embaixo, prejudica porque você não tem tanto apoio. Por que a gente fala 90 graus? Porque é o ângulo de maior propulsão. Se você for dar um salto, você vai ver que a partir dos 90 graus, da flexão do joelho em 90 graus, é onde você consegue uma maior propulsão, tá? Às vezes, quando eu vou finalizar a abraçada, minha mão encosta na coxa. Não, tá perfeito, Bárbara. Tem que passar a mão na coxa. Passar a mão na coxa, dedão na coxa, é uma forma de vocês terem certeza que estão dando o máximo de amplitude na abraçada. Bom educativo para conseguir eficiência nas 4 fases do braço. É aquilo que eu falei, Inês. A fase submersa, né? Espera a mão chegar, faz a puxada, trabalha rolamento. Coloca palmar numa mão, palmar só na outra mão, palmar no lateral, né? A projeção do ombro deve acontecer na fase do apoio ou no agarre. Muito bom. Ó, projeção, ó, o apoio, e aí eu faço o rolamento, ó, meu ombro também tá. E aí no agarre, a tendência é o ombro um pouco para cima. E aí é onde costuma machucar um pouquinho o ombro, tá bom? Então tem que ter um pouco de cuidado nessa fase aí. Tá legal, Andrezão? Mas ó, a projeção do ombro é na hora do apoio, que vai para frente, tá? E lembrando, moçada, o apoio, da fase do apoio, né, que é ali na frente, é muito importante fazer uma boa finalização, porque aí fica mais fácil de sustentar o apoio, tá? Muito bem, respondi todas as perguntas da caixa. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Samir, sou iniciante nos treinos. Recomenda uso de equipamento palmar, por exemplo? JC, né? Olha, se for usar palmar pequeno para trabalhar a propriocepção, para você acostumar, tá? Então é como se você fosse começar na musculação. Vai usar material, vai colocar o equipamento, coloca com pouca carga. Então, pé de pato, palmar são sempre bem-vindos, porque eles vão ajudar no desenvolvimento ali, né? Numa propriocepção. Eu sou a favor. Alguns professores não gostam, eu gosto porque ajuda na propriocepção do nada. Então, se vai usar palmar, usa palmar pequeno, não usa o tempo todo, procura se adaptar, se acostumar bem com a água. Usa o material de uma forma positiva e não para você se deslocar melhor, para você, não é isso, para fazer um tempo melhor, para você aguentar fazer mais volume, não para isso. Usa o material para você sentir melhor o seu nado. Vejo pessoas treinando com o braço reto e outro normal, para se preparar para a prova de triatlo. É certo? Qual a finalidade de nadar assim? Não tem porquê, Glenda. Não tem porquê ser uma braçada reta, outra flexionada, tá? Braçada é braçada, né? As duas braçadas tem que estar igual. Ou ela é mais reta, ou ela é mais flexionada. Provavelmente essas pessoas, o lado que respira vai mais flexionado, o outro lado vai mais reto, que é para compensar uma falta de rolamento pelo fato de não respirar para aquele lado. Então lembrando, fase de respiração, né, o lado da respiração, tem mais rolamento, é mais fácil de ter o controle do ângulo do cotovelo. O lado que não respira, por ter menos rolamento, acaba saindo mais reto. Então provavelmente por isso que acontece, tá? Eu vou voltar para a água depois dessa live. É ótimo, Del. Maravilha. Pessoal, acho que eu respondi todas as perguntas. Tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver na caixa. Tarará. Projeção do ombro, bom educativo. Na caixa eu respondi tudo. Muito bom, pessoal. Gostei de fazer essa live hoje. Quando a gente fala de técnica, é um assunto que eu gosto muito, tá? Na assessoria, tem uma assessoria, né? Acho que eu comentei com vocês. A Thaís Santana, ela faz o trabalho de biomecânica, essa análise de nado aí, e a gente consegue perceber bastante detalhe. O que é importantíssimo quando for fazer uma avaliação biomecânica? Que você esteja preparado para não se cobrar demais. Por quê? Porque a avaliação biomecânica ela está ali principalmente para ver o defeito. A gente tem que ver o defeito para poder melhorar. Eu, por exemplo, as primeiras vezes que eu fiz uma avaliação, eu falei assim, cara, puta, tá tudo errado, cara, nado muito mal.
Mas não é isso, às vezes uma correção consegue evoluir o nado inteiro, tá? Então, achem a correção correta, porque assim vocês vão conseguir desenvolver melhor, tá bom? Muito obrigado. Opa, pessoal, obrigado, viu? Maravilha. Fico muito feliz aí que vocês tenham curtido a live, que vocês estejam acompanhando. Lembra de tirar uma fotinha aí e se vocês puderem postar, eu agradeço. Vai ser ótimo, porque assim a gente leva esse conteúdo para mais gente e cada vez mais nadadores e nadadoras vão estar participando, tá bom? Fiz a minha com a Thaís e pensei que sou um merda, meu irmão. Não, não é não. Pessoal, ótimas festas para vocês, né? Feliz Natal, né? Porque antes do ano novo eu vou fazer outra live aqui. Fique esperto, tá bom? Carol, show. Carol trabalha comigo na assessoria, preparadora física, nadadora, super top. Treinamos junto hoje. Foi top o treino. E fico feliz que você tenha assistido até o final, hein, Carol? Moçada, muito obrigado. Um Feliz Natal para todo mundo. Estou muito feliz, eu e o Giba, né, que é o meu sócio aqui no Fábrica de Nadadores, de ter criado esse canal, a oportunidade que o Giba me deu, presente de Natal, que é o Fábrica de Nadadores. Então, agradecer o Giba aí por essa oportunidade da gente estar junto e agradecer vocês por acompanharem o canal e por estarem com a gente aí em todas as lives e a todo momento. Então, um Feliz Natal para vocês, que Deus abençoe, que a família prospere e comemore muito. E o melhor presente de Natal que eu posso dar para vocês é um treino livre. Coloquei na planilha para alguns, quem não faz planilha comigo, um treino livre. Então no dia do Natal, só não deixe de nadar, nada mais à vontade. Valeu? Moçada, muito obrigado. Vou desligar aqui que tem mais 8 trufas me esperando, hein? Um grande abraço para todo mundo aí. Muito obrigado, viu? Tamo junto, Carol. Preparação física, hein, moçada? Agora na época de pandemia, Carol tá alerta aí, ó. Ana Carolina Morelli. Valeu, moçada. Um grande abraço para vocês, viu?